Imagine abrir um objeto abandonado e, sem perceber, liberar um inimigo invisível capaz de atravessar paredes, corroer corpos e transformar uma cidade inteira em cenário de medo. Em 1987, em Goiânia, um simples aparelho esquecido deu início a uma das maiores tragédias radioativas do mundo. O brilho azul, que parecia mágico, se transformou em morte, pânico e silêncio. O que começou como curiosidade virou um desastre que mudou para sempre a vida de centenas de pessoas. Essa é a história real do acidente com o Césio 137, um episódio que o Brasil nunca conseguiu esquecer. Curiosofobia. Era uma tarde abafada em Goiânia no final de 1987, quando dois homens decidiram explorar uma clínica de radioterapia que havia sido abandonada há meses. O prédio já estava deteriorado, janelas quebradas, paredes descascadas e um silêncio pesado dominava o lugar. Dentro daquele espaço esquecido, eles encontraram uma máquina coberta de ferrugem, um equipamento que já não tinha utilidade para os médicos, mas que parecia promissor para quem vivia da sucata. Eles não sabiam, mas ali estava o início de uma das maiores tragédias radiológicas do mundo. O equipamento de radioterapia havia sido deixado para trás sem qualquer proteção adequada. Para quem via de fora, parecia apenas uma peça pesada de ferro e chumbo, um amontoado de material que podia render algum dinheiro em um ferro velho. A negligência era invisível, mas a ameaça estava selada dentro daquela cápsula. O que os dois homens levaram dali era um aplicador de Césio 137, um material radioativo extremamente perigoso. O césio, quando isolado, se apresenta como um pó que emite um brilho azulado, algo que desperta fascínio imediato. Mas para o corpo humano ele é letal. Atravessa tecidos, destrói células, causa queimaduras internas e externas. É um inimigo que não pode ser visto nem sentido a olho nu, mas que ataca sem descanso. Os dois catadores arrastaram a máquina pelas ruas até suas casas. Martelaram, forçaram, tentaram desmontar cada parte. O cilindro de chumbo que guardava o césio era pesado, mas dentro dele estava o que parecia ser um pequeno tesouro escondido. Quando finalmente conseguiram abrir uma fresta, o pó azul brilhou diante dos olhos deles como se fosse uma joia rara. Era bonito demais para ser lixo. A cena tem quase uma aura de feitiço. Imagine pessoas humildes, acostumadas à dureza do cotidiano, de repente encontrando uma substância que parecia mágica. O brilho era intenso, diferente de tudo que eles já tinham visto. Ninguém imaginava que aquilo fosse perigoso. Pelo contrário, parecia uma descoberta especial, algo digno de ser mostrado e compartilhado. Aos poucos, o pó começou a se espalhar. Um levou para casa, outro mostrou ao vizinho. Crianças brincaram com os fragmentos. Aquele brilho azul passava de mão em mão, de rua em rua, aparentemente inofensivo. Parecia um presente caído do céu. Mas, enquanto encantava, o césio já começava a corroer por dentro os corpos que o tocavam. O perigo do Césio 137 está na radiação ionizante que ele emite. Diferente de um corte ou de uma queimadura, a radiação não avisa. Ela destrói lentamente, alterando o funcionamento das células, queimando tecidos, enfraquecendo a medula óssea. No início, os sintomas parecem apenas um mal-estar comum, náusea, tontura, uma leve irritação na pele. Mas com o passar dos dias, a destruição se torna irreversível. Os primeiros sinais começaram discretos. Um deles reclamava de enjoo constante, outro dizia que não conseguia dormir por causa de dores de cabeça. A pele de alguns começava a apresentar manchas, pequenas bolhas que ardiam como queimaduras de sol. Mas ninguém conectava os sintomas àquela substância azulada. Afinal, como desconfiar de algo tão belo? E enquanto as pessoas adoeciam sem saber porquê, o pó continuava circulando. Foi levado para um ferro velho, onde o dono, intrigado com aquele brilho, decidiu mostrar para familiares. Alguns espalharam o material pelo chão de casa, outros guardaram em caixinhas, fascinados pela cor, que parecia se iluminar no escuro. Era quase um espetáculo, uma pequena maravilha dentro de casas simples. O brilho azul atravessava a noite, refletindo nas paredes, nas mãos, nas roupas. Mas ninguém percebia que estava sendo envenenado de dentro para fora. A tragédia se espalhava em silêncio, como um inimigo invisível que entrava nas casas sem pedir permissão. Esse tipo de acidente é tão devastador porque a radiação não é percebida pelos sentidos humanos. Não tem cheiro, não tem gosto, não tem forma que indique perigo. Só depois que o corpo começa a falhar é que se entende o tamanho da ameaça. Mas em Goiânia, naquela época, ainda era apenas um mistério. A cidade seguia seu ritmo.
Pessoas iam ao trabalho, crianças brincavam, vizinhos se reuniam, enquanto o Césio, em silêncio, já havia cruzado bairros inteiros. A cada toque, a cada objeto contaminado, a radiação se multiplicava. Era uma bomba invisível, plantada no coração da cidade, prestes a explodir em forma de sofrimento humano. É impossível não imaginar o contraste. Uma comunidade inteira vivendo normalmente, enquanto carregava nas mãos e no corpo algo que estava destinado a mudar para sempre a vida de todos. Era como se a tragédia já estivesse escrita, mas ninguém conseguisse enxergar as letras. Naquele momento inicial, não havia sirenes, não havia barreiras de isolamento, não havia médicos vestidos com roupas de proteção. Apenas o pó azul, silencioso, escondido em pequenas caixas, espalhado em roupas, móveis e paredes. Um segredo mortal que caminhava lado a lado com a rotina de Goiânia, esperando um momento em que revelaria todo o seu poder destrutivo. E o mais perturbador é perceber que tudo começou de forma quase banal, com um ato simples: a busca por sucata. Nenhuma explosão, nenhum acidente de grande escala. Apenas uma cápsula esquecida, negligenciada, que se abriu no lugar errado, nas mãos erradas. Isso é o que torna essa história tão singular e tão assustadora. Enquanto a noite caía sobre a cidade, ninguém sabia que aquele brilho azul tão encantador era na verdade o prenúncio de dias de dor, perdas e medo. O acidente ainda não havia sido reconhecido, mas já estava em curso. E o que começara como uma descoberta curiosa, logo se transformaria em uma tragédia sem precedentes no Brasil. Os dias seguintes à descoberta do pó azul foram marcados por uma estranha sucessão de sintomas. Famílias inteiras começaram a sentir náuseas persistentes, tonturas, febres que não cediam e queimaduras que surgiam sem motivo aparente. As pessoas atribuíam aquilo a viroses, à comida, ao calor sufocante. Mas a origem não estava na água, nem no ar, e sim naquela substância que circulava livremente entre vizinhos e parentes. O que parecia apenas um desconforto passageiro era, na verdade, o início de uma catástrofe. Alguns moradores começaram a perceber que algo estava errado. As lesões na pele não pareciam normais, os vômitos eram incessantes e a fraqueza aumentava a cada dia. Mas o mistério permanecia. Ninguém conseguia relacionar os sintomas ao pó azulado que ainda brilhava em casas e quintais. Esse intervalo de desconhecimento foi o que permitiu que a tragédia se espalhasse ainda mais rápido. Do ponto de vista científico, os primeiros contaminados estavam sofrendo os efeitos da chamada síndrome aguda da radiação. O Césio-137 emite partículas que destroem o interior do corpo como lâminas invisíveis. A medula óssea responsável por produzir o sangue é uma das primeiras atingidas. Sem defesa imunológica, a vítima perde a capacidade de combater infecções. Cada hora de exposição era como carregar no corpo um veneno silencioso. No ferro velho, o brilho continuava sendo exibido como uma espécie de relíquia. Crianças observavam fascinadas aquele pó que parecia mágico. Mulheres espalhavam curiosas partículas sobre as mãos e até pedaços foram levados para enfeitar a sala de estar. Uma das que mais se encantaram foi uma menina de 6 anos chamada Lady. Ela brincou com o Césio como quem brinca com areia colorida. Sem saber, estava assinando seu destino. Lady se tornou o rosto mais trágico do acidente. Era uma criança cheia de energia, curiosa, que adorava descobrir coisas novas. Ela passou o pó na pele como se fosse purpurina. Poucos dias depois, seu corpo começou a falhar de forma irreversível. O sorriso alegre se transformou em dor constante. Ela foi levada ao hospital, mas já estava contaminada além de qualquer possibilidade de cura. Aos poucos, a notícia de que havia algo estranho em Goiânia começou a ganhar força. Os hospitais passaram a receber pacientes com sintomas idênticos, famílias inteiras doentes e os médicos, sem respostas claras, ficaram perplexos. Foi apenas quando especialistas foram acionados que a gravidade se revelou. A substância que brilhava era radioativa, e o que parecia um problema localizado já havia se transformado em uma ameaça coletiva. Isso é lamentável, mas e você? O que sente ao saber como um simples pó azul transformou uma cidade inteira em um cenário de tragédia? Conte pra gente aqui nos comentários. O diagnóstico foi devastador. Não se tratava de um vírus ou de uma contaminação comum.
Era um acidente radiológico em grande escala. Isso exigia protocolos que o Brasil jamais havia enfrentado antes: isolamento, descontaminação, destruição de objetos e até a retirada de pessoas de suas próprias casas. O simples toque em roupas ou utensílios domésticos podia espalhar ainda mais o perigo. Quando a informação finalmente veio à tona, o pânico tomou conta das ruas. Equipes de proteção vestidas com trajes especiais entravam em bairros comuns, marcando casas com tinta, recolhendo móveis, demolindo paredes. Os moradores assistiam, aterrorizados, suas vidas sendo reviradas. Tudo o que tinham de valor era levado como lixo contaminado. O invisível agora tinha uma face: o medo de que qualquer superfície pudesse estar envenenada. Imagina olhar para sua própria casa e não saber se aquele chão, aquela parede ou aquele sofá escondiam algo que poderia te matar lentamente. Era uma desconfiança permanente. Os moradores começaram a olhar uns para os outros com suspeita, como se qualquer vizinho pudesse carregar no corpo a ameaça. E em meio a esse ambiente, a tragédia de Lady se aprofundava, tornando-se símbolo do que estava em curso. Enquanto a imprensa chegava para registrar o caos, médicos lutavam contra o tempo. Muitos dos contaminados já estavam com a saúde irreversivelmente comprometida. Os sintomas se agravavam: sangramentos internos, perda de cabelo, queimaduras profundas que atravessavam a pele. O hospital se transformou em um campo de batalha contra algo que ninguém podia tocar sem risco. Um detalhe importante é que a radiação não afeta todas as pessoas da mesma maneira. A dose recebida varia conforme o tempo de contato e a proximidade com a fonte. Alguns estavam em estado crítico porque manipularam diretamente o pó, enquanto outros apresentavam sintomas mais leves, mas ainda assim perigosos. Era como uma loteria macabra, determinada pelo acaso de ter ou não se aproximado da cápsula. A tragédia logo ultrapassou os limites de Goiânia. Boatos se espalharam pelo país. Em cidades distantes, surgiram histórias de que qualquer goiano poderia transmitir radiação. Pessoas eram discriminadas em ônibus, em hotéis, em filas de supermercados, simplesmente por terem vindo da região afetada. O acidente não havia apenas contaminado corpos, tinha plantado um estigma social que marcaria toda uma população. Esse preconceito foi uma segunda ferida aberta na cidade. Além da dor física e da perda de entes queridos, as famílias tiveram de lidar com a rejeição de desconhecidos. Muitos passaram a ser vistos como intocáveis, como se carregassem uma maldição. É difícil imaginar um sofrimento maior do que perder alguém e, ao mesmo tempo, ser tratado como um perigo ambulante. Enquanto isso, as equipes de contenção intensificavam o trabalho. Quarteirões inteiros eram isolados. Caminhões carregavam toneladas de entulho para áreas afastadas. O brilho azul, que antes encantava, agora era sinônimo de terror. O que restava da cápsula foi finalmente recolhido, mas o estrago já estava feito. A cidade vivia em estado de choque. A mobilização exigiu recursos inéditos. O Brasil precisou improvisar estratégias de emergência, aprender em tempo real como lidar com um desastre nuclear urbano. Foi um alerta brutal de que a negligência com materiais radioativos podia se transformar em algo muito maior do que qualquer um imaginava. E mesmo com a ação das autoridades, o número de vítimas continuava crescendo. A cada dia, novas histórias surgiam. Pessoas que tinham carregado objetos contaminados, roupas, móveis. Crianças que haviam brincado perto da cápsula. Trabalhadores que haviam tocado no pó sem perceber. O inimigo invisível estava por toda a parte, e a cidade inteira mergulhava em incerteza. O acidente já não podia mais ser contido, apenas administrado. O Brasil, pela primeira vez, encarava de frente a magnitude da radiação fora de um reator nuclear. Quando as autoridades finalmente controlaram a fonte do césio, a cidade já estava marcada para sempre. A cápsula que brilhava em azul havia perdido o encanto e se transformado em um símbolo de devastação. O silêncio das ruas contrastava com a movimentação intensa das equipes de descontaminação. Era como se Goiânia tivesse sido tomada por uma guerra invisível, onde cada casa, cada parede, cada pedaço de chão poderia esconder uma ameaça mortal. Famílias inteiras foram obrigadas a abandonar seus lares. Casas foram lacradas, demolidas e reduzidas a escombros que eram carregados por caminhões.
Não se tratava apenas de paredes de tijolos, mas de memórias sendo destruídas. Fotografias, roupas, móveis, tudo se transformava em lixo radioativo, embalado em tambores metálicos que seriam enterrados em depósitos especiais. A operação envolveu milhares de toneladas de material contaminado. O entulho foi levado para uma área de descarte controlada, isolada do contato humano. Foram criadas valas revestidas e protegidas para conter o césio durante séculos. A dimensão do trabalho mostrou ao mundo a gravidade do acidente. Não era apenas uma tragédia local, mas um alerta global sobre o descuido com materiais radioativos. Enquanto a cidade tentava se reorganizar, os hospitais enfrentavam o desafio de salvar vidas já em estado crítico. Muitos não resistiram. Entre eles, a pequena Lady, cujo corpo não suportou a intensidade da radiação. Seu enterro foi marcado por imagens que chocaram o país. Um caixão lacrado, envolto em chumbo, coberto por flores brancas. Até ali, a morte era apenas um número, mas a despedida da criança deu rosto e voz à tragédia. O enterro de Lady foi acompanhado por um misto de dor e medo. Pessoas que antes tinham sido vizinhas e amigas se afastavam, receosas de se aproximar. Até o cemitério foi tomado por um clima de desconfiança, como se a radiação pudesse escapar da Terra e atingir quem estivesse por perto. Essa cena se tornou uma ferida coletiva, algo que nunca seria esquecido. A desconfiança se espalhou além dos limites da cidade. Em outras regiões do Brasil, moradores de Goiânia passaram a ser rejeitados em hotéis, ônibus e restaurantes. Muitos foram tratados como se fossem eles mesmos fontes de contaminação. O estigma se tornou tão doloroso quanto as marcas físicas. Não era apenas uma tragédia médica, mas também social. Esse fenômeno é conhecido como estigmatização pós-radiológica. Ele aconteceu em outros acidentes nucleares pelo mundo, mas em Goiânia adquiriu proporções únicas. Pessoas saudáveis eram vistas como portadoras de um mal invisível, e a rejeição se transformou em uma segunda onda de sofrimento. Era um peso psicológico e cultural que se somava às consequências médicas. Enquanto isso, investigações apontavam para o descaso que havia permitido o desastre. O aparelho de radioterapia abandonado não deveria estar acessível. Faltaram medidas de segurança, fiscalização, responsabilidade. Mas, diante da tragédia, a busca por culpados parecia pequena diante da necessidade urgente de reconstrução. Goiânia precisava seguir em frente, mesmo com a cicatriz aberta. E não se tratava apenas da cidade, mas das pessoas que sobreviveram. Muitas carregaram sequelas físicas permanentes. Queimaduras que nunca cicatrizaram, sistemas imunológicos enfraquecidos, riscos aumentados de câncer. Outras viveram com o trauma invisível, o medo constante de que a radiação tivesse deixado marcas silenciosas que apareceriam anos depois. A resposta do Brasil, apesar da dor, trouxe mudanças significativas. Normas de segurança nuclear foram revisadas, fiscalizações reforçadas, protocolos criados para evitar que algo semelhante se repetisse. Mas, para as famílias afetadas, a reparação nunca seria completa. O brilho azul que um dia encantou era agora lembrado como uma sombra eterna. O acidente de Goiânia se tornou uma referência internacional em estudos de radiologia. Cientistas do mundo inteiro vieram analisar os efeitos do césio, aprender com a tragédia, registrar cada detalhe. O Brasil entrou nos manuais acadêmicos não por sua tecnologia, mas pela dor de sua negligência. E isso se transformou em um legado incômodo, mas necessário para a ciência. Décadas depois, o local onde tudo começou foi completamente destruído. No lugar da clínica abandonada, ergueu-se um vazio que lembrava a todos o que havia acontecido. E nas áreas de descarte, os tambores de lixo radioativo permanecem enterrados, vigiados, guardando em silêncio um passado que ainda emite seu brilho invisível. As memórias também ficaram. Há um memorial erguido em homenagem às vítimas e famílias que todos os anos lembram os nomes daqueles que perderam a vida. Para muitos, falar sobre o acidente é reviver a dor, mas também é uma forma de garantir que ninguém esqueça, porque esquecer seria correr o risco de repetir. A história do césio em Goiânia não terminou em 1987. Ela continua presente em cada morador que viveu o medo, em cada família que perdeu um ente querido, em cada rua que já carregou o brilho falso daquela cápsula. Foi uma tragédia que não se apagou com o tempo, mas que permanece como cicatriz, lembrando que o perigo pode estar onde menos se espera.
E talvez esse seja o maior ensinamento. O acidente mostrou que o inimigo mais devastador não é aquele que explode com força, mas o que se infiltra em silêncio e invisível, ganhando espaço até ser tarde demais. Goiânia se tornou um exemplo doloroso dessa verdade. O brilho azul que fascinou tantos, hoje é apenas memória. Um fragmento de luz que revelou o lado mais sombrio da ignorância e da negligência. E embora a cidade tenha se reconstruído, o acidente permanece vivo na história. Um lembrete de que até o menor descuido pode deixar marcas profundas que nem o tempo, nem o esquecimento conseguem apagar. E assim o brilho mortal do Césio 137 deixou marcas, feriu um povo. Um episódio que começou com um simples pó azul e terminou como uma das maiores cicatrizes da história brasileira. Se você quer conhecer mais casos tão perturbadores e impressionantes quanto este, inscreva-se no Curiosofobia, ative o sininho e acompanhe cada novo documentário. O próximo choque pode estar ainda mais perto do que você imagina.